Olá pessoal, saudações cristãs, professor Rony Kozer. É um prazer estar aqui com você em mais um vídeo, dando continuidade à nossa série Obreiro Excelente. É uma alegria para mim e uma realização também poder estar contribuindo com você no seu ministério, na sua atividade ministerial. E neste vídeo eu quero falar sobre um assunto muito interessante. Quando falo a vocês, quando estou aqui dando sugestões, fazendo indicações e também compartilhando ideias, em grande medida trago não só do aporte teórico que carrego para produzir esses vídeos e que estou utilizando aqui na produção desse material, mas também da experiência vivida como obreiro, como ministro do Evangelho. E não será diferente nesse vídeo. Eu quero falar sobre a importância do feedback. Esta palavra feedback traz a ideia de uma reação a um estímulo. Na medida que eu for falando aqui, você vai entender um pouco melhor isso. Possivelmente você já conhece também essa palavra. Ela é muito utilizada no contexto das empresas, quando o tema é gestão, quando o assunto é administração. Sempre se usa muito essa palavra e é um termo também muito valorizado, mais ainda na prática. Então a gente precisa de fato receber o feedback. Houve dois psicólogos na década de 50 ou 60, não me lembro com exatidão agora, que desenvolveram uma teoria sobre o comportamento organizacional. Essa teoria ela está muito pensada ou desenvolvida, ela é muito direcionada ao contexto de trabalho, do ambiente de trabalho, e ela analisa muito o comportamento das pessoas nesse contexto. É uma teoria muito antiga, mas que continua sendo muito interessante, que é a janela de Johari. Se escreve Johari com H, né? Johari. Você pode pesquisar na internet e você vai encontrar inclusive vídeos falando sobre essa teoria. E ela é muito interessante porque ela vai mostrar pra gente que existem áreas no nosso comportamento que nós não percebemos, determinados hábitos que cultivamos no ambiente de trabalho, mas não só no ambiente de trabalho, na vida é assim. Nós cultivamos esses determinados hábitos que muitas vezes não são produtivos, não são bons, eles contribuem para atravancar processos, relações e, portanto, é muito importante que você esteja aberto ao feedback. É quando você recebe o feedback que você começa a perceber esses determinados comportamentos e que os psicólogos que desenvolveram a teoria da janela de Johari vão chamar de área cega. É justamente quando você percebe esses comportamentos que a sua área cega diminui e a sua área aberta, que é justamente aquela área que você compreende, que você vê, que você tem consciência das suas ações, que você tem consciência dos seus potenciais, das suas qualidades, essa área aberta ela tende a aumentar e a área cega tende a diminuir. Então é bem interessante a proposta da teoria e que a gente pode trazer também para o contexto ministerial. Quando você se abre ao feedback, ou seja, o que é o feedback? É alguém que está próximo a você e percebe as suas limitações, percebe esses hábitos que você carrega que não são bons. Só para colocar isso aqui de modo muito prático, né, para a gente pensar isso em termos assim bem concretos. Eu me lembro, eu era adolescente ainda e minha mãe foi uma pessoa assim fundamental na minha formação humana, na minha formação educacional e sobretudo na minha formação espiritual e ministerial. Eu me lembro que uma vez eu preguei e durante o sermão eu aludi à figura de Paulo, eu aludi à imagem de Paulo e durante o sermão eu disse bem assim, e Paulo, ele era um grande homem, era um homem de Deus, um homem muito estudado, ele era um homem indouto. E aí quando terminou o sermão, eu devolvi o microfone, minha mãe estava dirigindo o culto naquele dia, encerramos o culto, viemos para casa e quando chegamos em casa, ela sentou comigo, essa é uma daquelas lembranças queridas que a gente traz, da nossa trajetória. E me lembro que ela sentou comigo e começou a conversar comigo e falou, meu filho, o seu sermão foi maravilhoso, você pregou muito bem, uma palavra muito boa, porém, acredito que ninguém na igreja percebeu. Era uma igreja pequena, era uma igrejinha bem pequena. Ela disse assim, acredito, meu filho, que ninguém percebeu, mas eu notei, eu quero te falar e eu quero que você corrija isso para que na próxima vez que você for pregar, você não cometa o mesmo erro novamente. Você se referiu a Paulo como um homem indouto, mas, meu filho, uma pessoa indouta é uma pessoa não douta, é uma pessoa que não tem um conhecimento maior, é uma pessoa leiga, e não era o caso de Paulo. Paulo era um homem de grande conhecimento, de grande saber teológico, e possivelmente também, como a gente depreende dos seus textos, cultural. Aquele feedback, para mim, foi muito importante. Ficou na memória, me ajudou muito. Então a gente precisa estar aberto a esses feedbacks. O grande desafio para a gente, como obreiro, como ministros do Evangelho, é que muitas vezes a gente recebe esse feedback mal. E nem toda pessoa que dá esse feedback para a gente necessariamente está fazendo isso porque não aprecia o nosso trabalho, ou porque não gosta do nosso trabalho, ou porque reprovou tudo que falamos ou tudo que fazemos. Não necessariamente. Aliás, ouso afirmar aqui, nós precisamos desses feedbacks. Nós precisamos de pessoas que sejam
entre aspas, críticas do nosso trabalho. Críticas no sentido de que são pessoas que avaliam o nosso trabalho. Uma outra experiência interessante que eu tive foi na primeira vez que eu gravei uma pregação minha, né? Isso foi engraçado porque eu gravei o sermão, me lembro, gente, na época do VHS ainda, nesse momento que você percebe o quanto você está velho, né? Mas tudo bem. Eu me lembro que eu paguei uma pessoa para gravar para mim, e depois na casa de um amigo, eu não tinha um videocassete em casa, precisei ir na casa de um amigo para ver o vídeo, e aí eu me lembro que a gente ali junto, eu com ele com a esposa dele, a gente assistindo o vídeo da pregação, ele em um dado momento virou para mim e falou bem assim: Rony, você passou a maior parte do sermão de costas para a igreja, você se voltava o tempo todo, na Assembleia de Deus ainda existe esse costume de, naquela época isso era mais forte ainda, né? Os obreiros assentarem-se na tribuna e ficarem de frente para a igreja. Então o pregador, ele fica entre a igreja e os obreiros atrás. E eu falava mais para os obreiros do que para a igreja, ficava de costas para a igreja o tempo todo. Eu não percebia, eu não me dei conta disso, e se ele não tivesse falado, possivelmente também não teria notado mesmo assistindo o vídeo. Então veja, o feedback, ele é muito importante. E a gente precisa ter essa humildade, eu diria uma humildade ministerial, para receber esses feedbacks. Eu sempre digo para as pessoas que acompanham meu trabalho que nós podemos estar errados, nós não temos condições de encerrar a verdade em nós, e nós podemos estar equivocados quanto a determinadas posturas, a determinados comportamentos, quanto a determinadas ideias teológicas que precisam ser superadas, complexos de ignorância que muitas vezes nós sustentamos durante muitos anos, inclusive. E é o feedback que te ajuda a repensar, né, que te ajuda a reformular. E o feedback, quando você o acolhe, quando você recebe, ele ajuda você a ser um obreiro melhor, ele ajuda você a aprimorar o seu trabalho. Ninguém é tão bom que não possa aprender um pouco mais. Ninguém sabe tanto que não possa adquirir uma informação nova, receber uma informação nova de quem quer que seja, né? Eu aprendo com pessoas que têm uma formação menor que a minha, que têm menos conhecimento do que eu, e eu aprendo com elas. O feedback é importante e a gente precisa estar aberto ao feedback para melhorar o nosso trabalho, para aprimorar o nosso trabalho. Se isso vale no contexto empresarial, se isso vale no contexto do ambiente de trabalho, isso vale também no contexto ministerial. É lamentável a gente perceber pessoas que são arrogantes, que não são capazes de ouvir, que não são capazes de se abrir à possibilidade de que elas estejam erradas e de que elas precisem melhorar em determinadas áreas de sua atividade ministerial e da sua vida, por que não dizer assim? Então esteja aberto ao feedback. O feedback só nos ajuda a crescer, o feedback só nos ajuda a diminuir a nossa área cega e aumentar a nossa área visível, a nossa área clara, né, vamos dizer assim.